E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, vamos gravar um café com fertilidade, acho que um café com fertilidade especial, né? O outubro tá aí, a gente tá em outubro, a gente vai falar sobre o outubro rosa, então a gente selecionou algumas perguntas, vou pedir ajuda com o pessoal aqui pra gente falar dessas perguntas e comentar bastante sobre o câncer de mama, especificamente o câncer de mama e a reprodução humana, né? Algumas coisas que a gente vai falar super importantes para quem quer engravidar, então eu acho que vai valer super a pena, então puxa a vinheta e vamos pro café de hoje. Bora lá! A primeira pergunta é: como o câncer de mama pode impactar a fertilidade feminina? Legal, pessoal, acho que essa primeira pergunta, acho que abre um pouco esse tema nosso, câncer de mama e reprodução humana. E por que ela é super importante? Porque algumas pacientes podem ter câncer de mama em momentos da vida onde ainda não tem a prole constituída, ou seja, elas não têm filho ainda. Isso pode ser um problema grave, porque sim, o tratamento do câncer de mama, ele impacta o futuro reprodutivo da paciente, a chance de ter filhos. Então, como que isso acontece? Em grande parte, o tumor, o câncer de mama, existem vários tipos de tratamento, né? Os tratamentos cirúrgicos, os tratamentos ali dependendo do estadiamento quimioterápico, os hormônios que são usados depois. Então, é muito importante que a paciente, quando tem um câncer de mama, saber exatamente em que fase da vida que ela está. E se ela deseja ter filho, antes de começar os tratamentos do câncer de mama, ela precisa congelar os óvulos. Então a quimioterapia, ela afeta diretamente a reserva do ovário. Isso faz com que a paciente diminua muito a chance de ter filho depois e algumas pacientes até entram na menopausa. Uma outra coisa que eu falo também, até para as pacientes que não vão ali fazer quimioterapia, mas às vezes elas fazem hormonioterapia. Isso aí é um estudo grande do New England. Quanto tempo depois, ali no início da hormonioterapia, ela pode parar a hormonioterapia para engravidar? E eles viram algumas pacientes que paravam no meio da hormonioterapia e que isso era seguro para as pacientes que ali tinham, claro que tem que checar o estadiamento do câncer de mama, algumas informações. Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa quando descobre o câncer de mama e vai tratar, até o tempo que vai demorar de tratamento, às vezes demora 5 anos para ela ser considerada tratada a doença, pode impactar o futuro reprodutivo dela. Então, Luiz, dá um exemplo. Ela está lá com 37 anos de idade, ela descobriu o câncer de mama, ela vai passar 6 meses operando, às vezes fazendo irradiação. Se ela não for fazer quimioterapia, ela vai ter que fazer hormonioterapia por 5 anos. Isso depende dos receptores do câncer de mama. E aí isso vai fazer com que ela engravide aos 42, 43. E a gente sabe que as chances de engravidar aos 43 são bem mais baixas. Então, respondendo a pergunta, sim, o câncer de mama impacta diretamente, tanto do ponto de vista de tempo, quanto de tratamento, o futuro reprodutivo da mulher. Doutora, e quais são as opções da preservação, né, de fertilidade para paciente com câncer de mama? Legal, essa pergunta é muito boa, porque, assim, basicamente o que a gente falou no começo ali, né? O câncer de mama impacta o futuro reprodutivo? Então a resposta é sim, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Agora, o que as pacientes têm de opção, né, para postergar a gravidez? Então vamos lá, a primeira opção que a gente falou antes de começar a quimioterapia, antes de começar o tratamento propriamente dito do câncer de mama, congelar os óvulos, tá bom? Os trabalhos mostram que o congelamento de óvulos em quem tem câncer de mama é seguro. A gente posterga às vezes um pouquinho o início do tratamento, ou às vezes nem posterga, porque a paciente está fazendo alguns outros exames, está esperando o anátomo patológico ali, a imunohistoquímica. Neste período a gente consegue sim fazer a paciente guardar óvulos e congelar os óvulos. Então, primeira opção, congelamento de óvulos. Segunda opção que é possível, se a paciente já for casada e quiser engravidar logo em seguida, ela pode guardar os embriões também. É muito na mesma vertente, né? Estimular o ovário e guardar os óvulos, estimular o ovário e guardar os embriões. E a terceira opção é tentar falar com o oncologista remédios que impactem menos a reserva do ovário. E uma outra forma, tomar um remédio que chama agonista de GnRH, para bloquear ali a ovulação e você conseguir, às vezes, preservar a reserva do ovário. Então, congelar óvulos ou embriões, depois usar remédios para proteger o ovário durante a quimioterapia. E a terceira opção, que é a mais moderna, é conversar com o oncologista quanto tempo ela precisa de hormonoterapia e mostrar esses trabalhos atuais que mesmo que em tempos menores de hormonoterapia, é seguro para a paciente poder engravidar e constituir prole, tá bom? Essas são as principais opções aí se você descobriu o câncer, ou se você conhece alguém, e as pacientes que querem engravidar. E olha que coisa importante, assim, tem vários trabalhos que mostram que quando você sugere para a paciente ou dá alguma alternativa para ela ser mãe ali depois do câncer de mama, ela enfrenta muito melhor o câncer de mama. Então,
o trabalho mostrou assim, pessoas que estavam em idade reprodutiva, ou seja, que gostariam de ter filho, que ainda não tem a família completa do ponto de vista de necessidade ou de vontade dela, e quando uma congelou o óvulo, a outra não congelou. Essa paciente que congelou o óvulo, ou que teve alguma opção ali de fazer isso, enfrentou melhor o câncer, dizendo o seguinte, olha, eu vou vencer essa doença, e depois que eu vencer essa doença eu vou ter meu filho, eu vou ter minha filha, assim por diante. Então, vale super a pena. A amamentação, ela tem um impacto na prevenção do câncer de mama? Olha só, gente, cada uma pergunta, acho que uma melhor do que a outra, né? Obrigado aí para as pessoas que mandaram as perguntas. Mas vamos lá, ó. Existem vários fatores de risco para o câncer de mama, né? O câncer de mama, ele basicamente, vamos listar alguns fatores de risco. Então, uma das principais frases importantes para o câncer de mama é o tempo de exposição ao estrogênio. Então, o estradiol, ali, que é o hormônio ovariano, ele vai modificando o tecido mamário ao longo da vida e isso aumenta o risco de câncer de mama. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior o tempo de exposição ao estrogênio, maior o risco de câncer de mama. Então vamos lá, as pessoas que não engravidaram precocemente, ou seja, maternidade tardia, né, um fator de risco, nuligesta, ou seja, as pacientes que não engravidaram ou nunca engravidaram, e o tempo de amamentação. Então a gente sabe que a amamentação ela protege a mama contra o câncer de mama, com certeza. Então, pessoas que amamentaram mais de um filho, os trabalhos mostram que o risco de relativo ali para ter câncer de mama diminui bastante, por vários motivos. E um dos grandes motivos que está associado a isso é que todos os ciclos gravídicos puerperais, a paciente perde um pouco de tecido mamário e se transforma em gordura. E esse parênquima mamário, que são os ductos e os alvéolos ali, e estatisticamente essa paciente tem menos tecido mamário, ela tem menos risco de câncer de mama. Então, queria deixar até escrito aqui para vocês, pessoal, a amamentação protege contra o câncer de mama, isso é bem importante. E o câncer de mama, ele pode ser hereditário? Legal, gente, ó, por incrível que pareça, a maioria das pessoas acha que sempre existe um fator hereditário para o câncer de mama, e a gente já sabe que grande parte dos cânceres de mamas, eles não são hereditários. Aqui tem duas coisas para a gente parar para falar. Existe uma síndrome bem característica, que são as mutações dos genes que formam o câncer de mama. Esses dois genes são o BRCA1 e o BRCA2. Né? Eles estão em cromossomos diferentes ali, né? Só para identificação dos genes, né? na mama. E basicamente as pessoas que carregam isso na família, a mutação desse gene, sim, esse câncer pode ser hereditário. Nessa situação, as pacientes normalmente têm câncer de mama jovem, porque as pacientes têm a mutação desse BRCA1. A segunda coisa que a gente sempre fala, qual que é a diferença entre genético, hereditário e congênito? A hereditariedade, ela também está ligada a comportamento. Então, por que a gente sabe que famílias que têm câncer de mama têm mais câncer de mama do que os outros, mesmo não tendo a mutação do BRCA1? Isso está ligado a comportamento, pessoal. O jeito que as pacientes se alimentam ao longo da vida, a gente sabe que os filhos comem, que os pais comem, né? Então, se os pais comeram a vida inteira de uma forma, os filhos também vão comer daquela forma, e se essa alimentação estiver ligada ao câncer de mama, a gente aumenta o risco. Então, sim, existe hereditariedade no câncer de mama. Um são as mutações genéticas, o outro são comportamentos. Mas, pessoal, a grande maioria dos cânceres de mamas não estão ligados a fatores de risco familiares. Quem conhece alguém que teve câncer de mama que nunca teve na família? O grande problema do Outubro Rosa é que o câncer de mama é uma doença muito frequente. A minha mãe faleceu de câncer de mama, eu passei essa doença na minha pele, até conto para vocês depois em outros vídeos aí como que foi o diagnóstico dela. Na verdade, quem descobriu o diagnóstico fui eu, mas é uma doença muito frequente, e graças a Deus a medicina, toda vez que tem uma frequência maior de alguma doença, tem mais tratamento. Então o câncer de mama é um dos principais cânceres que tem inúmeras quimioterapias, inúmeros tratamentos, e cada vez mais a gente vê melhora. Então, pessoal, eu queria terminar esse vídeo, acho que é a última pergunta, né? Se eu tenho mais alguma pergunta aí, tá falando aqui que não. Mas eu queria falar nesse Outubro Rosa, pessoal, para vocês orientarem, se vocês tiverem pessoas na família que não palpam a mama ou que não procuram a mamografia, conversa com as pessoas da sua família, olha, vai fazer a sua mamografia, passa no ginecologista. As pacientes que passam no ginecologista, pede para o ginecologista, fala, olha, o senhor pode palpar minha mama? Você pode palpar minha mama? Porque eu vejo pacientes que passam no ginecologista a vida inteira. Hoje eu vi uma paciente assim, ela falou, Luiz, você foi o primeiro médico que me examinou. Porque as pacientes passam no convênio, os convênios atendem em 10 minutos, o médico não está acostumado a examinar. A paciente passou a vida inteira no ginecologista e ninguém examinou a paciente. Então o ginecologista tem que palpar a mama o tempo inteiro, porque nódulos pequenos ele consegue perceber ali que aquilo pode ser um câncer de mama. E faça as mamografias, então faça os seus exames de rotina com o médico.
Palpe sua mama em casa, por que não, né? Se você perceber algum nódulo, alguma coisa diferente, você consegue avisar o médico. Façam as mamografias, viva aí, se preocupe, porque toda vez que a gente faz um diagnóstico inicial ou precoce, a chance de cura é muito maior. Beleza? Pessoal, queria agradecer todo mundo que está assistindo esse vídeo. Queria falar para todas as mulheres que os médicos estão do lado de vocês para a gente proteger para o câncer de mama. Conta com a gente se a gente precisar, se vocês precisarem para qualquer informação. A grande necessidade da gente aqui é realmente passar informação de qualidade e eu vejo vocês nos próximos cafés. Aproveita o final de semana com a família, curte, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Valeu, gente, um abraço, bom outubro para todo mundo.